No compasso de espera, Vasco aguarda a resposta por 3 negociações. Vasco próximo de fazer anúncios para reforçar a sua equipe para a temporada de 2025. E me refiro aqui a Brian Rodrigues, a Lloyd e também a Wanderson. Vamos falar muito aí do reforço que o Vasco da Gama teve de alguns garotos que estavam na Taça São Paulo de Júniors que ingressaram aí no elenco do Vasco da Gama profissional. 2 jogadores aí podendo deixar o Vasco da Gama. E, claro, a gente vai falar muito aqui sobre essa questão envolvendo Vasco da Gama e Madureira. Um jogo que ganhou um quê de rivalidade ontem pela troca de farpas aí entre as duas diretorias através de nota. Eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Mais da metade das pessoas que nos assistem não são inscritas aqui no nosso canal. Então, peço a você, a gentileza, você que não é inscrito ainda, faça a sua inscrição. Muitas pessoas já se inscreveram, mas recebi um relatório do YouTube que mais da metade das pessoas não são inscritas ainda. Bom, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre esse jogo entre Vasco da Gama e a equipe do Madureira. O Vasco está finalizando a preparação agora na parte da manhã. O Vasco não deve ter mistérios para esta partida. Talvez a única dúvida que o Carille tenha nesse momento é sobre a estreia do Maurício Lemos, que chegou depois. O Maurício Lemos, que ontem foi apresentado junto com o Lucas Freitas e com o Daniel Fusato. Como ele chegou depois, pode ser que o nosso Carille o coloque como opção no banco. Mas o time base do Vasco da Gama, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira ou Maurício Lemos, Lucas Piton, Tietê, Jair, Paulinho, Felipe, Alex Teixeira e Vegete. Esse time que está com a incumbência aí de conseguir a primeira vitória do Vasco da Gama no campeonato estadual. O Vasco está com 3 empates aí. E o seguinte, né? Agora vencer, não tem desculpa. Ontem a gente tomou conhecimento que alguns meninos que integravam o grupo da Taça São Paulo de Júnior foram incorporados à equipe profissional do Vasco da Gama. Euder, Zucarello, Luiz Gustavo e o belo goleiro Felipe Gabriel. E mais uma coisa aqui. Ontem eu achei até desnecessário essa troca de farpas aí entre Vasco da Gama e Madureira. O Vasco tinha que responder o Madureira sim, mas não esculachar da forma como o Vasco esculachou. Por quê? O Vasco, eu espero que o Vasco esculache quando começar o Campeonato Brasileiro o Corinthians, o Flamengo, a CBF, quando houver mudança de horário do jogo, quando houver erro de arbitragem, eu espero que o Vasco haja da mesma forma. Mas é o seguinte, né? O Vasco tem que manter aí a sua soberania. O Vasco não é o responsável pelo evento e eu acho que o Madureira também mandou mal. Bom, o seguinte, alguns jogadores podem deixar o Vasco da Gama. Ontem eu trouxe para vocês a informação do Jean David que existem clubes mexicanos que querem contar aí com o futebol do jogador, tá? E essa situação também envolvendo o jogador Thales Magno, que pode ser colocado, inclusive, numa troca
aí com o Palmeiras. O Thales Magno tem muitas ofertas aí. O Vasco está com um certo receio de vendê-lo. Isto porque o jogador está jogando uma competição pelo Campeonato Sul-Americano da seleção sub-20, o jogador tende a se valorizar ainda mais. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação envolvendo reformas. Bom, eu tenho certeza do seguinte: tudo que está ao alcance do Vasco da Gama para poder trazer o Brian Rodrigues, o Lloyd Augusto e também o Wanderson, o Vasco está fazendo. O Vasco tem 3 negociações aí que estão em curso, tá? Mas não são só essas 3 negociações. O Vasco tem algumas situações em andamento, como, por exemplo, a situação do jogador Paulo Buena, que o Vasco está amarrando o jogador com um pré-contrato para o meio do ano. Então, há um gasto. Essas negociações não são tão simples assim para acontecer. O seguinte, situação do Lloyd Augusto. O Vasco fez uma oferta de US$ 1 milhão, tá? O Vasco agora aguarda a resposta aí do futebol turco pela o atleta, tá? O Vasco não vai subir mais essa pedida. Aquilo que o Vasco poderia fazer, essa é a proposta. A gente tomou conhecimento que a situação do Wanderson no Vasco independe da chegada do Brian Rodrigues, tá? O Vasco ontem fez uma oferta de R$ 650 mil ao jogador Wanderson, fora as metas atingidas contratualmente, que poderia chegar simplesmente nas cifras que o Wanderson quer, que ele almeja. O Vasco da Gama, nessa situação, se obrigou a pagar aquilo que o Internacional deve à equipe do Krasnodar, da Rússia, que era a equipe que detinha os direitos econômicos aí do atleta Wanderson. Então, o Vasco fazendo também essa proposta entre o Vasco da Gama e o Internacional, está tudo certo, o Internacional concedeu ali a prioridade para o Vasco, foi feito um pré-acordo. E a situação do Brian Rodrigues, eu acho o seguinte, eu acho que o Vasco não tem que colocar mais dinheiro nessa negociação. Porque, assim, o Vasco fez uma oferta formal, se a imprensa mexicana acha pouco, ou se efetivamente o América do México acha pouco, não é pouco. São R$ 39 milhões, cerca de 6,5 milhões que o Vasco da Gama está colocando nessa negociação, mais um jogador que seria o Capasso, tá? Que está avaliado em R$ 8 milhões. Se a gente for pegar as cifras dessa negociação, dá quase R$ 47 milhões. É muito dinheiro aí para um jogador, certo? Ah, Laureana, que tem que trazer o Brian. Tem, mas não pode estourar aí a situação do orçamento. Eu acho que essa proposta de 47 milhões está muito bem feita aí, e é isso. Eu acho que o Vasco não tem que subir mais essa situação. Na minha opinião, acho que o Vasco chegou aonde poderia chegar. E aí é o seguinte, né? As pessoas vão falar, mas que o Pedrinho tem a obrigação de... Gente, ainda tem mais 2 janelas esse ano. Mais 2 janelas, tá? E o seguinte, eu acho que tá, e tá justo. O tanto que o Brian Rodrigues, e isso, gente, 47 milhões, fora o salário do Brian Rodrigues, tá? Que é cerca de R$
R$ 1 milhão, fora as metas alcançadas, um contrato de 2 anos com gatilho para mais um ano. Se a gente for pegar as obrigações contratuais, mais aquilo que o Vasco da Gama vai pagar ao América do México, é a maior transação da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Jogador que foi comprado aí com mais valor. Então, assim, agora, o que dava para o Vasco da Gama ter feito, o Vasco fez, lembrando que o Vasco fez um investimento muito grande para o setor defensivo, R$ 700 mil aí na contratação do Maurício Lemos, o Vasco amarrando o contrato aí do Balbuena, que não ganha pouco, e ganha R$ 1 milhão aí. Então é muita coisa aí, pessoal. É muita, muita coisa. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário. Queria agradecer aí pela sua audiência. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva. Valeu!